A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos e eu quero glorificar a Deus por isso. Nós somos do canal Pentecostais Arminianos, sou o pastor Temi Lima. Quero te convidar para estar comigo durante alguns minutos. Hoje eu tenho aqui o prazer de poder trazer ao meu público, às pessoas que me seguem, que prestigiam o nosso trabalho, mais uma obra fenomenal. Trata-se da obra Uma Teologia Bíblica Concisa, né, do reino de Deus através das alianças de Deus. Olha só que lindo. Essa é uma obra que só a capa já é altamente vendável. Né? A capa muito bem produzida, uma forma assim que me chamou a atenção logo no princípio da pré-venda, e a obra chega num momento muito necessário da igreja brasileira. Então nós vamos passar aqui, vamos falar alguma coisa, como o próprio texto já diz, né? É o reino, ele procura ver o autor aqui, os autores, perdão, procuram ver o reino de Deus através das alianças estabelecidas por Deus. Né? E ele traz uma informação importante, uma teologia concisa, ou seja, bem resumida. Só que eu entendo essa forma concisa como exaustiva, porque, olha, é fenomenal. A hora que você adquirir, na hora que chegar nas tuas mãos, você tenha certeza de que essa obra vai fazer a diferença na tua vida. Nós vamos falar um pouco aqui, rapidamente, né? Inclusive, Vida Nova brinda mais uma vez os seus leitores com uma obra de cunho assim indescritível. Esses dois autores se juntam, e aqui eu acho muito interessante quando dois autores, dois escritores, dois homens de Deus se unem com o mesmo pensamento, fortalecendo aquilo que vão escrever, né, de forma distinta e ao mesmo tempo bem objetiva, porque traz uma segurança muito forte na obra que é publicada. Esse é um pensamento muito particular meu. Peter Grantry, PhD no University of Toronto, professor de interpretação do Antigo Testamento no South Baptist Theological Seminary, diretor do Ezapa Institute. Já Stephen Vellum, PhD também no Thrift Evangelical Divinity School, professor de teologia também no South Baptist Theological Seminary, editor do South Baptist Journal of Theology. É uma das duas pessoas aqui que tem propriedade para poder trazer ao público brasileiro, especificamente, aquilo que nós precisamos ter, não só da teologia, mas principalmente das alianças de Deus. Eu, particularmente, eu sempre digo que aqueles que não aceitam as dispensações, que são dispensacionalistas, né, terão que rejeitar também as alianças, porque elas estão inseridas. Então, inclusive tem um livro meu que eu falo sobre isso. Né? Então, a aliança e dispensações estão interligadas. Eu vejo isso com muita força nas escrituras. E os autores aqui, eles dão um banho, por quê? Porque ele procura trazer aqui um resumo acerca, né, do que abrange a Bíblia. E no entender dos autores, a melhor forma de você poder entender a Bíblia, né, é você poder entender as dispensações e principalmente as alianças, que é o foco do livro. Né? Então, ao longo do Antigo e do Novo Testamento, os autores veem essa aliança como uma forma muito clara e objetiva para você poder entender os textos bíblicos. Eu acho isso muito importante, muito significativo. Depois ele explora o pacto de Deus com o seu povo. Sustentam. Esse pacto tem um objetivo de sustentar a obra da redenção que culmina em Cristo. Então, é muito significativo isso, por quê? Porque os pactos, né, que muitas editoras, inclusive, trabalham essa linha, mas não exploram a questão das alianças. E eu vejo aqui, né, nesta obra de Peter e de Stephen, essa preocupação de focar as alianças, né, trazendo luz ao entendimento das escrituras. Também tem um detalhe bem interessante aqui. Inclusive tem um vídeo, né, do Jonas Madureira, do excelente Jonas Madureira, diga-se por sinal, que ele trata um pouco mais exaustivo isso. Mas aqui eu quero trazer só uma luz muito breve do meu entendimento, dentro do que o livro, evidentemente,
se propõe? Primeiro, ele procura mostrar uma forma harmoniosa entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Isso, poucas obras se preocupam com isso. A grande maioria ou vai se dedicar à teologia bíblica ou vai se dedicar à teologia sistemática. Esses autores, eles procuram fazer essas duas ligações, ainda que de forma concisa, mas de maneira muito objetiva. Por exemplo, enquanto a teologia bíblica ela vai se preocupar, né, em trazer um conceito de textos anteriores e posteriores para poder se chegar dentro de uma exatidão do que o autor, do escritor, está tentando nos dizer, a teologia sistemática, ela muda o foco, ela procura fazer ligação de textos com outros textos para que tragam luz ao que a teologia sistemática propõe, ou seja, sistematizar textos. Eu vou dar um exemplo. Tem um texto clássico, né, que nós, seja pentecostais, seja arminianos, seja calvinistas, conservadores, entendem, que é o texto de Efésios 2:8. Por exemplo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Enquanto a teologia sistemática ela vai procurar buscar textos, seja de Antigo, seja de Novo Testamento, que liguem, corroborem com este texto para poder trazer a obra da salvação, a teologia bíblica ela vai no caminho oposto. Ela vai pegar o texto e vai ver num texto antes, ou dois, ou três, ou às vezes até à frente, para tentar dizer o que o autor, naquele texto, está se propondo mostrar. Né? Qual é o foco? E para isso, ele pode trabalhar a área da linguística, a área da hermenêutica e assim por diante. É justamente o que os autores do Reino de Deus, através das alianças, propõem. Então, é uma obra significativa, é uma obra que realmente é altamente necessária na prateleira de qualquer estudante bíblico. Um outro detalhe muito importante da obra, já analisando, e você sabe quando eu pego, eu já começo a comer a obra, né? De uma forma muito popular dizendo. Os autores, eles entendem que a questão da Bíblia, no modo geral, a leitura bíblica, né, ela depende de duas ações importantes que eles tratam no livro. Primeiro, a unidade com a diversidade. Enquanto a unidade procura unir a parte dos textos, né, a diversidade vai ampliar esse pensamento. E não é só isso. A questão das alianças, especificamente, ele vai entender como isso discorre, como isso, através da história, é muito importante e relevante para qualquer entendimento das escrituras sagradas. Não obstante, depois da parte introdutória, os autores começam a trabalhar as dispensações. Né? E, inclusive, logo no começo do livro, nas primeiras partes, no sumário, eu vou até mostrar aqui, para ficar mais evidente para os amados irmãos, está aqui a parte introdutória. Eles vão trabalhar a aliança bíblica do Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, trazendo um esboço. Aí eles começam com as alianças de Noé, da criação, de Abraão. Depois Abraão ele trabalha essa questão em duas oportunidades, dividindo a aliança com Abraão número 1 e a aliança com Abraão número 2. Depois ele entra com a ação mosaica no Sinai, no Êxodo no Sinai, a aliança mosaica em Deuteronômio, com Moab também, a aliança davídica e a nova aliança culminando em Cristo. Então, é uma obra que, além de todo o seu contexto teológico, ele também trabalha áreas culturais, informações culturais. Isso é fenomenal, me chamou extrema atenção. E, por fim, como qualquer obra que se preze hoje no cenário teológico, devido a tantas evoluções que tivemos, o Vida Nova procura trazer, né, claro que proposto pelos autores, um índice remissivo. Isso vai ajudar muito nas páginas, no que você procura, naquilo que você precisa para determinado estudo e elaboração. Claro que nós não podemos aqui, né, exaurir todo o assunto, mas, por exemplo, na página 129, ele vai trabalhar a obediência de Abraão e o juramento poderoso de Deus. Olha, aqui eu quero trazer uma nota, né, que isso está, inclusive, num trabalho que eu venho fazendo, que é em relação à questão do pecado. Muita gente diz o seguinte, que a queda é oriunda do pecado. Eu fico, assim, desesperado quando eu vejo isso, porque isso não é uma realidade.
né? Nós vamos ver aí que a queda é causada pela desobediência, porque o pecado já existia, né? Então, nós vamos ver que a ação de queda, ela se dá pela desobediência. E quando há obediência, quando há uma ação proposta de aceitar, de aceitação, né, no que aquilo que Deus está falando, está orientando, está descrevendo, aí então Deus que conhece, sonda todos os corações, ele acaba então levantando a sua voz e fazendo aquilo que nós chamamos de juramento poderoso, e os autores vão tratar isso lendo o Gênesis capítulo 18 e 19. Então eu quero trazer luz aqui aos meus ouvintes, aqueles que me seguem, que adquiram, você vai ter na descrição do canal, você vai ter o link para aquisição dessa obra. Eu quero parabenizar em Número Genial, Edições Vida Nova, pela mais uma vez trazer ao cenário nacional uma obra tão expressiva, uma obra que eu digo, como já disse em outras oportunidades sobre outras obras. Esta obra é o tipo da obra que ela chega e fica, marca território. Não é o tipo do livro, eu tenho certeza que não será o tipo de livro que ela vai ser periódico. Vai ficar um período e depois passar. Esta obra vai ser obra de referência em seminários para estudantes de teologia, seja de forma mais profunda ou aqueles que estão começando. Uma linguagem clara, objetiva, direta e muito fácil. Sem contar a parte visual, que está muito boa. Aqui cabe uma sugestão do pastor Temi, com muito respeito à edição Vida Nova, que eu sugeriria que esta obra viesse num outro tipo de papel. Ela merece, ela merece. Isso é um pensamento meu. Mas se for para ficar com a folha branca, sem problema nenhum. Eu espero que você tenha gostado. Sou o pastor Teminino do canal Pentecostais Arminianos. Se você que gostou, compartilhe, leve para os outros, adquira a obra, porque ela realmente vai fazer a diferença na tua vida e no teu ministério. Tá bom? Deus, tchau, tchau.